porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Verso 7. Por causa das águas do dilúvio entrou Noé na arca, ele com seus 2 filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Deus chama Noé para uma missão, mas ele não entra na arca sozinho. Ele entra com a sua família, sua esposa, seus filhos e suas noras, né? Ele entra com a família, ele conduz a família, ele lidera a família nessa experiência de salvação. Ele não vai sozinho, então ele vai com toda a família para a arca. Outro exemplo célebre da Bíblia, capítulo 12, verso 1. Ora, disse o Senhor a quem? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. 17, verso 23. Tomou, pois, Abraão. Note que quando ele é chamado, ele é Abrão, né? Pai exaltado. E agora ele é Abraão, pai de multidões. Deus tinha mudado o nome dele. E a seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos comprados por seu dinheiro, todo macho dentro de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara, né? A circuncisão foi um pacto feito com Abraão e a sua descendência, né? Um pacto de fé em Deus, uma aliança com Deus, que Deus faria deles uma grande nação, uma nação próspera, né? Uma nação grande. E é por isso que a aliança tem a ver com o órgão sexual masculino, que tinha a ver com reprodução, com crescimento, e milagroso ainda, né? Porque Abraão não estava mais em idade de ser pai, né? E nem está em idade de ser mãe. Então Deus, para mostrar que era capaz de operar esse milagre, ele faz essa aliança, justamente envolvendo essa parte do corpo. E feita a aliança com Abraão, o que ele fez? Circuncidou a todo macho que morava com ele. Filhos, servos, escravos, todo mundo circuncidado. Porque a aliança não era só com ele, era para toda a sua casa, para toda a sua família. Abraão deixou sua parentela e seguiu ordenando a seus filhos após ele, nos caminhos de Deus. Capítulo 18, verso 19. Na minha Bíblia diz: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Ele deveria conduzir a sua família em vida e após sua morte deveria deixar um legado, para que os filhos, seus descendentes, continuassem servindo ao Senhor. Foi citado aqui um texto muito conhecido, já foi falado aqui nesse culto, Josué 24:15, que também é uma prova desse papel do homem como líder e provedor. Quem é bom de Bíblia vai reconhecer que já foi falado aqui, nesse culto, esse verso. Josué 24:15. Note que esse texto está num contexto de renovação da aliança. O povo tinha pecado, desobedecido, e Josué chama o povo para de novo se consagrar. E olha as palavras dele. Você encontrou? Amém? Amém. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a vivais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não só se posiciona, mas posiciona quem? A família dele. Eu e a minha casa somos do Senhor. Vocês decidem quem vocês vão servir. Mas aqui em casa, quem manda é o Senhor. Louvado seja Deus, né? O homem líder e provedor. Vamos pular para o Novo Testamento, Atos capítulo 16. Para você ver quão consistente é esse conceito em toda a Bíblia, não somente no Antigo Testamento. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E responderam para quem? Para o carcereiro de Filipos. Quem respondeu? Paulo e Silas, né?
e lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. O carcereiro lavou os vergões dos açoites, causados em Paulo e Silas. A seguir, ele foi batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, dispôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Aqui cabe alguns esclarecimentos. O carcereiro de Filipos não era uma pessoa 100% ignorante da verdade do Evangelho. Porque note a pergunta que ele faz no verso 30. Que devo fazer para que seja salvo? Se ele tinha expectativa de buscar uma salvação, de que existisse uma salvação, ele era alguém que tinha um tipo de religiosidade. Talvez fosse um simpatizante do judaísmo. Não era uma pessoa 100% ignorante, 100% cega da verdade. Ele estava ali no caminho, igual é o louco de Atos 8. Ele já estava ali buscando, e Deus envia na vida dele, Paulo e Silas, para consolidar essa busca e entender toda a verdade. E na hora que ele começa a buscar, a querer saber, ele rapidamente envolve quem? A família. Quando ele é batizado, todos da sua casa são. Percebeu isso? Você acha que ele não teve influência nisso? Claro que teve. A busca dele pela verdade influenciou a família. Se ele não tivesse desejado saber mais de Cristo e da salvação, dificilmente a esposa ou os filhos diriam para Paulo: olha, eu quero ser batizado, meu marido não quer, mas eu quero. Dificilmente. Especialmente nesse contexto aqui de tanta coisa acontecendo, a soltura milagrosa dele da prisão, as grades se abrindo, etc. Então a iniciativa do carcereiro influenciou a família. Novamente nós vemos um homem líder e provedor. Último texto, mas não o final da mensagem, é o último texto bíblico, 1 Timóteo 3, verso 4. Eu bombardeei você com um monte de textos, porque agora a gente vai, após a consideração desse texto, a gente vai conversar um pouquinho sobre como o mundo vê isso aqui que nós vimos até agora. Qual tem sido a visão do mundo? 1 Timóteo 3, versos 4 e 5 e depois o 12. O contexto que você vai ler é as qualificações dos bispos e diáconos. Bispos aqui seria algo semelhante aos anciãos de hoje, ok? 1 Timóteo 3, verso 4 e 5, primeiramente. Espero que você encontre. Que governe bem a sua própria casa, porque aqui é uma lista, Se alguém deseja o episcopado, ou seja, a obra de bispo, a obra de ancião, de líder, excelente obra almeja. Ele é uma lista. É necessário que, Efésios, verso 4, governe bem a sua casa, criando os filhos